Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Hoje, sexta-feira, dia 2 de maio de 2025, celebramos a memória do grande Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Vamos juntos refletir a palavra de Deus neste dia? Eu também te convido a fazer essa oração da coleta hoje com essa temática, pedindo a intercessão do grande Santo Atanásio. Deus eterno e todo-poderoso, que nos destes no bispo Santo Atanásio, um exímio defensor da divindade do vosso Filho, concedei-nos benigno e, alegrando-nos com a sua doutrina e proteção, possamos conhecer-vos sempre melhor e vos amar cada vez mais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a primeira leitura de hoje é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 34 ao 42. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no Sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer com esses homens. Algum tempo atrás, apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante. E a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se este projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do concílio muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados, que leitura linda, cheia de ensinamentos e curiosidades para nós. Uma curiosidade aqui é que este mestre da lei Gamaliel, próprio livro dos Atos, mais à frente, nos confirma. Este mestre da lei foi um educador de São Paulo apóstolo. Sim, São Paulo mesmo relata que aprendeu aos pés de Gamaliel no templo. Olha a importância deste homem e a sabedoria também. Nós vemos aqui que Deus pode se utilizar até de instrumentos de fora da igreja, de fora da comunhão com Cristo, para protegê-la. Sim, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, para o pleno cumprimento da sua missão. Então, Gamaliel, inspirado por Deus com grande sabedoria, ele dá esse conselho aos membros do Sinédrio
Ora, tanta gente já se levantou dizendo-se importante, profeta e até mesmo Messias, mas eram pessoas que não estavam na verdade. Quando não há verdade, a obra cai por si mesma. Mas e se esses homens estiverem falando inspirados por Deus? Não dá para lutar contra Deus. Então, deixem-os ir embora. Se não for de Deus, essa obra vai cair por terra. E se for de Deus, vocês não vão conseguir lutar contra ela. Você já sabe o resto da história. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo já se passam mais de 2000 anos. Ela não foi destruída, ela apenas cresceu. E quanto mais a igreja de Cristo é perseguida, mais ela cresce. Atualmente, meu amado irmão, minha amada irmã, não tenha medo de crises, de problema na igreja, aumento ou redução no número de fiéis. Nada disso é capaz de frear o projeto de Cristo. Nada disso é capaz de anular as palavras dele. As portas do inferno não prevalecerão. Creia, meu irmão e minha irmã. Outra coisa linda que aconteceu aqui é a alegria dos apóstolos por serem açoitados, por sofrerem em nome de Cristo. Como era clara a visão espiritual nos primeiros tempos da igreja. Hoje em dia a gente tem perdido essa noção. Cristo deixou claro: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. As pessoas que oferecem seus sofrimentos, suas cruzes, aos pés da cruz de Cristo, oferecem o que passam a nosso Senhor, essas pessoas estão agradando a Deus e se aproximando dele. Sim, porque quem vive estes sofrimentos que configura a Cristo, se aproxima mais dele e vive conforme um verdadeiro cristão. Hoje em dia, nós estamos num tempo de pessoas religiosas, mas que buscam conforto, fama, dinheiro, buscam fugir de todo tipo de sofrimento, buscam ter resposta para tudo numa soberba arrogante que mais se parece com aquele que lutou contra São Miguel Arcanjo e os anjos bons, junto com sua horda de anjos decaídos. Você está entendendo? E quando a gente quer ter o controle sobre tudo e as respostas para tudo, nós estamos nos aproximando da soberba de Lúcifer. Temos que tomar cuidado com isso. Deus sabe de todas as coisas. Ele faz avançar ou recuar os projetos. Ele permite que as obras avancem, que as obras cessem, mas a igreja está sempre de pé. Sim, até o fim dos tempos. Ele estará conosco. É Ele a pedra angular. Neste tempo de sucessão, de um concílio, uma frase muito errada é dizer em continuidade de Francisco. Embora a gente ame o Papa Francisco, mas nós não podemos dizer continuidade de Francisco. Há uma continuidade de Pedro, porque o Papa é um sucessor de Pedro, não é um sucessor de Francisco. O Papa está ligado a esta tradição de Atos dos Apóstolos e dá continuidade ao projeto salvífico de Cristo. E cada Papa vive durante um momento que Deus o escolheu para estar ali. Creia, meu irmão, minha irmã, a Igreja é uma instituição divina e não uma instituição política, dominada pela imprensa, pelas ideologias. Deus se utiliza de tudo isso para ir ordenando o seu projeto sobrenatural, porque o seu reino não é deste mundo. Mas vamos avançar nas leituras de hoje, que são belíssimas. O Salmo é o 26, em algumas traduções 27, e o refrão diz assim: Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa,
E é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Olha que salmo maravilhoso. Eu sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Meus amados, se seguirmos nosso Senhor com um coração reto, com a correta disposição, as boas intenções, Ele vê os nossos esforços, não importa o tamanho do sucesso, o grau de assertividade dos nossos recursos humanos aqui na Terra. Importa a retidão do nosso coração. Muitos santos foram pobres, pequeninos. Em seu tempo, não causaram grandes impactos no mundo, fisicamente falando, mas causaram grandes revoluções espirituais. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus. Entenda, o que importa é estarmos espiritualmente na comunhão com Deus e com a sua igreja. Espera no Senhor, mesmo que hajam divergências, divisões, um tempo estranho em que várias vozes se levantam. Esteja com o Senhor, tenha coragem, espera no Senhor. Você vai ver a bondade dele na terra dos viventes, a luz eterna no céu. É o lugar onde a vida não acaba. Nós queremos estar na terra dos vivos porque ele é o Deus dos vivos, não o Deus dos mortos. Aqueles que estão se esforçando por preservar uma materialidade, ficam agarrados na matéria, nos bens materiais, num excesso de uma atividade social desvinculada do projeto do reino de Deus. Essas pessoas estão agarradas em realidades que definham e acabam. É preciso falar mais de eternidade nas nossas igrejas. E é o que a igreja sempre disse. É o que a igreja sempre defendeu. Você está vendo nas leituras. Eu não estou inventando coisas aqui. A palavra de Deus é direcionada para a eternidade. Se você crê na palavra, você vive sim aqui na terra toda a questão social, material, mas direcionando tudo isso para a salvação sua e das pessoas com as quais você se relaciona. E aí sim, você vai ver o Senhor face a face na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor, mesmo nas dificuldades, nós não vamos perecer. E o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo de hoje é segundo João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um?" Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam,
e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, meus amados, nós estamos falando de realidades espirituais, né? Esse evangelho pode ser lido numa ótica materialista desvinculada de espiritualidade. Pão para os pobres. E simples assim. Claro, Jesus vem dar pão para os pobres. Ele não vai deixar nada faltar. Ele ama os pobres e se fez pobre também. Mas todo pobre, em essência, é aquele que está afastado de Jesus, aquele que não tem o pão da vida. Aqui na sequência mesmo, no Evangelho que nós estamos acompanhando, Cristo vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem come deste pão jamais terá fome. E todos nós temos uma fome de Deus. Essa fome precisa ser saciada, porque se permanecermos com essa fome, nós sempre estaremos em busca de algo que o nosso paladar não sabe o que é. Como aquela grávida que tem vários desejos, mas não está entendendo o que está querendo. No fundo, todos nós queremos Deus. Veja que interessante. Uma multidão. Jesus quer dar um ensinamento. Ele não quer simplesmente realizar gestos materiais. Preste atenção. Tomou o pão, deu graças, repartiu. Essas palavras te lembram alguma coisa? Jesus está aqui prefigurando a Eucaristia. Ele está mostrando para uma multidão de pessoas o que Ele quer que seja feito em memória dele. Hoje, uma multidão se reúne em torno do altar e ouve essas palavras. Ele dá graças, reparte o pão, dá aos seus discípulos. E é um pão que não acaba, é um pão que se multiplica, é um pão que milagrosamente nunca acabou desde o início da igreja, porque sempre, quando o sacerdote impõe as mãos e clama o Espírito Santo, aquele trigo, aquele pão se transforma no corpo, o vinho se transforma no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Há sempre uma multiplicação. Nunca ninguém passa fome na igreja, porque a fome espiritual é sempre saciada e com ela todas as outras fomes devem também ser cuidadas. É claro que a igreja deve se preocupar com a caridade, com o social, claro, mas aqui, claramente, a tradição da igreja, o catecismo, percebem? Jesus está falando da Eucaristia. É triste ver como muitas homilias se afastam dessa verdade nesse tema e ficam presos na terra, esquecem-se do céu. A igreja existe para nos apontar para o céu. Sem esquecer, repito, as obras sociais, tem a doutrina social, tudo com equilíbrio, mas não podemos esquecer do céu, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esse Deus nos mostra, Ele nos dá a si mesmo como o pão da vida para alimentar a nossa alma na caminhada rumo ao céu.
É bonito também perceber um menininho com alguns pães, alguns peixinhos. Jesus se utiliza dele para realizar esse grande prodígio. Meus amados, preste atenção. Deus ama confundir os soberbos, utilizando-se dos pequenos para realizar grandes coisas. Isso é visto desde os tempos bíblicos, mas também ao longo da história da Igreja. Quantos santos, vivendo a sua pequenez, a sua pobreza, receberam missões grandiosas de Deus. Continua assim até hoje. Tem muitos doutores, muitos teólogos confundidos, perdidos nas ideologias. E tem muita gente simples rezando e recebendo iluminação de Deus para encarar esses tempos difíceis que estamos vivendo com muita sabedoria. Você percebe que Deus continua agindo e utilizando-se dos pequeninos, que são humildes, serenos, mas que querem entender a verdade para colocá-la em prática na sua vida? Para os pequenos não vai faltar o pão material. A providência divina vai ajudar. E eu peço mesmo que Deus nos faça cada vez mais caridosos para ajudar a quem precisa. Mas também para os pequeninos. E os pequeninos, eu digo, aqueles que são mansos e humildes de coração. Também não vai faltar o pão da vida, descido do céu, que vem saciar a nossa alma e nos abastecer e nos robustecer para a caminhada rumo ao céu. Obrigado, Senhor, pelo alimento que nos salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.